Reflexão da liturgia da palavra desta sexta-feira, dia 6 de julho, 13ª semana do tempo comum. Hoje somos convidados a refletir sobre os oprimidos e explorados e enxergar a mão de Deus agindo no meio deles. São muitas as situações de exploração em todos os tempos. Os textos bíblicos estão recheados de fatos chocantes para nos alertar e ensinar que isso não é da vontade de Deus, isto não é do agrado de Deus. Quem se cala diante de uma situação de exploração está sendo conivente com ela. Não basta não explorar, é preciso denunciar toda forma de exploração, todo abuso, todo desrespeito à vida. É o que faz o profeta Amós nessa primeira leitura e o que Jesus nos ensina a fazer no Evangelho de hoje, quando chama um cobrador de impostos para a sua companhia e transforma a vida daquele homem, bem como a vida de muitos que viviam situações similares ao seu redor. Na primeira leitura, encontramos uma veemente denúncia de Amós contra os exploradores dos necessitados e opressores dos pobres. Ele aponta as maquinações desses exploradores e profetiza que isso não ficará impune. Quem rouba um pobre indefeso não pode ficar sem punição. Você concorda com isso? Se você concorda, olhe à sua volta, na sua cidade, no seu estado, no país. Quais são as situações mais evidentes de exploração dos necessitados, de opressão dos pobres? O que você tem feito para coibir tais atos? Muitos podem dizer: sei que existe, vejo, mas eu não posso fazer nada. Pode sim, e de muitas maneiras. Vão aqui algumas sugestões. Podemos ajudar a eliminar esse processo de corrupção e exploração conhecendo mais sobre política, participando efetivamente dela, valorizando o voto e orientando outros a fazerem o mesmo. Lutando por melhorias na educação, na saúde, no sistema de moradias, cobrando das autoridades que cumpram o que foi prometido, participando mais da vida pública de sua comunidade, bairro, cidade, desenvolvendo trabalhos voluntários de ajuda aos necessitados. Enfim, há muita coisa que podemos fazer, basta querer. Além dessas, o Evangelho de hoje nos indica um importante procedimento que ajuda nesse processo de conversão: o acolhimento. Devemos acolher bem a todos, não por obrigação, mas por amor. O amor cura e converte. O amor faz as pessoas mudarem de vida. Quem explora os outros, explora porque não tem amor no coração, porque não conhece o que é o amor. Jesus acolheu Mateus e esse acolhimento o transformou. De explorador do povo por meio de cobranças de impostos, muitas vezes injustos, ele se torna evangelizador. Quem antes roubava a esperança do povo, agora se torna anunciador da esperança. E esse gesto de Jesus contagia a outros que terão suas vidas transformadas. Eis a grande lição desse evangelho. Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. O chamado de Mateus significa a escolha, a opção preferencial pelos excluídos, mas sobretudo significa agir na causa da opressão. Jesus poderia ter dado comida aos pobres e explorados, mas eles continuariam sendo explorados, porque os exploradores continuariam a agir. Muitas vezes, para desencargo de consciência, damos um prato de comida a quem pede à nossa porta, damos alguma moeda a quem nos pede na rua, levamos sopa para os moradores de rua,
mas continuamos omissos com as causas que provocam essa situação de mendicância e de miserabilidade. Enquanto não agirmos nas causas dos problemas, elas continuarão a existir e os nossos atos vão ser apenas paternalistas. O reino de Deus é construído a partir dos excluídos e com os excluídos, como mostra o que vem seguido do chamado de Mateus. Jesus vai à casa de Mateus e toma refeição com ele. Tomar a refeição com alguém significa entrar na vida da pessoa, significa comunhão. Jesus não comunga com a vida que Mateus levava, tido como pecadora, mas possibilita que Mateus comungue com a sua vida. Mateus faz comunhão com Jesus nessa refeição. A partir de então, a vida de Mateus se configurou com a vida de Jesus e se transformou. De cobrador de impostos, tornou-se discípulo. É essa a missão de Jesus, transformar vidas. Foi para isso que ele veio ao mundo e foi essa a resposta que deu aos que o criticavam por ele comer com pecadores e cobradores de impostos. Sabe a comparação a de Jesus ao dizer que quem tem saúde não precisa de médico. Jesus é o médico das almas. Quando a alma está doente pelo pecado, pelos desvios do caminho, ele vem e as cura, devolvendo-lhe a vida plena. Não terá sentido ser cristão se nossa prática privilegiar apenas os que já estão conosco, já trilhando os caminhos de Deus. É preciso ir ao encontro dos afastados, dos que desviaram do caminho, dos excluídos, como fez Jesus com Mateus e com os que se acercavam de sua mesa. É o que pede o Papa Francisco quando pede uma igreja em saída. É a lição que Jesus nos dá nesse evangelho e que precisamos levar a sério se queremos uma igreja em estado permanente de missão, comprometida com a vida. Tendo como exemplo Amós, que denuncia os exploradores, e Jesus, que transforma os exploradores em pessoas convertidas para a vida e o respeito humano, não podemos pensar somente no hoje de nossa igreja. É preciso pensar para o amanhã, nas gerações que virão para dar continuidade à missão. Devemos deixar exemplos concretos, porque as palavras são esquecidas com o tempo, mas o que foi feito de concreto, não. Temos hoje, na liturgia da palavra, belíssimos exemplos. Tendo-os em nossa vida de fé, tudo se transformará para a glória de Deus e nossa. É o reino acontecendo a partir de nossa vivência da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.